Nós vamos começar aqui o nosso trabalho estudando o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 24, Identidade dos Espíritos, distinção entre os bons e maus espíritos, o item número 267. Nós estamos nas orientações aqui que Kardec nos separou, entrando no subitem 11, que é o que a gente vai começar agora. Até então, o que Kardec fez foi trazer aqui algumas orientações sobre a distinção, sobre a forma de nós distinguirmos os espíritos. Primeiro, valorizando o seu grau evolutivo, de acordo com as orientações que passa, de acordo com a forma como se comunica, as impressões que deixa no grupo. E depois também, naturalmente, né, dentro da necessidade de reconhecermos realmente a identidade do espírito, se nós quisermos uma orientação, uma entrevista, um contato específico com determinado espírito, então há a necessidade de nós o identificarmos. Então, Kardec vem passando para nós algumas pequenas orientações que são importantes para o desenvolvimento de um trabalho mediúnico. A gente vem conversando já há algum tempo a respeito das reuniões familiares ou reuniões particulares que acontecem fora das casas espíritas. E no passado, como a gente tem comentado, era assim. Eram muito poucos os centros espíritas existentes no mundo, já que Kardec fundou o primeiro lá em Paris, na sociedade, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e depois outros centros foram começando a se estabelecer e também se desenvolver de acordo com os princípios que ele transmitia para esses grupos. Mas as reuniões, de modo geral, aconteciam na casa das pessoas, ou alguém fazia uma pequena reunião mediúnica apenas com ele próprio, né, individualmente, ou com sua família, ou com outros indivíduos que participavam desses grupos. E Kardec, então, quando ele elaborou o Livro dos Médiuns, o objetivo principal dele era exatamente orientar esses grupos para todos os cuidados, porque quando nós temos um trabalho desenvolvido dentro de uma instituição, o grupo se instrui em conjunto, tem a orientação dos espíritos também para poder fortalecer cada vez mais aquele conjunto. Nós temos estudiosos dentro do grupo que podem ajudar a desenvolver aqueles que são iniciantes. Mas quando a gente fala de um trabalho realizado individualmente, já é uma situação completamente diferente, porque é o próprio indivíduo que vai ter que lidar com o resultado das experiências que ele vive. E aí o tempo foi passando, a gente comentou que hoje os grupos já não são tão mais frequentes assim, né, os grupos individuais ou particulares, e agora os grupos espíritas são muito mais presentes, né? A gente lembra que só aqui no Brasil nós contamos com mais de 5.000 centros espíritas. E aí então nós chegamos, né, àquela conclusão, a princípio, de que não há mais essas reuniões particulares privadas, mas somente as reuniões, digamos, institucionalizadas, né? Mas eu conversava com a... Não, pelo contrário, Silvia, talvez tenha alguns núcleos, né? A Silvia perguntando se nós temos grupos em Paris. Como eu falei para você, o Espiritismo hoje ele é uma doutrina praticamente desconhecida naquele local, né? E até mesmo Kardec, como a gente comentou nesses últimos encontros que nós tivemos, o próprio Kardec nas livrarias ele também é um mero desconhecido. Os livros da codificação acabam ficando nas prateleiras do fundo das lojas e normalmente empoeirados, né? Então, infelizmente, nós não temos mais esses grupos, né? E como a gente já comentou, isso se deu ao desenrolar de vários eventos, principalmente guerras, né, que aconteceram na Europa, que fizeram com que os grupos filosóficos, os grupos espiritualistas se dissolvessem em virtude de outras prioridades, como era, por exemplo, né, a própria sobrevivência do país, dos franceses e tudo mais. Então, quando algo está em desenvolvimento e acontece uma guerra, tudo aquilo que não é essencial para que as pessoas possam simplesmente sobreviver. Mas, como muita gente veio para o Brasil, ou muitos brasileiros foram para a Europa estudar e trouxeram junto
né, com sua bagagem, livros que eram importantes na época, lá na década de 70, 80, 90 do século XIX, começaram a trazer esses livros para cá, e aqui então se fundaram algumas instituições e depois a doutrina começou a se proliferar. Não mais com as mesmas características de Kardec, que formava um grupo filosófico de estudos, né, hoje muito mais como uma outra religião misturada com outras crenças, né, como a gente já comentou, mas conseguimos aqui então manter e desenvolver a doutrina espírita muito mais, né, do que se imaginava. Então, conversava com a nossa amiga Vana na semana passada, falando sobre esses grupos particulares, que hoje já é muito difícil, né, nós encontrarmos pequenos grupos que não têm um suporte de centros espíritas, grupos que se desenvolvem. E no desenrolar do nosso bate-papo, ela lembrava, né, que lá em Minas Gerais, numa cidade pequena onde a mãe dela morava, era muito comum cidades que têm, por exemplo, grupos católicos, grupos evangélicos, que acabam praticamente dominando a cidade em termos de influência religiosa, e nem por isso deixamos de encontrar médiums, e bons médiums nesses grupos, que acabam não encontrando centros espíritas para desenvolverem suas atividades, e acabam juntando em suas casas, né, em determinados locais, outras pessoas interessadas, e fazem então as suas reuniões particulares. E isso acontece no interior do Brasil de modo geral, hoje nas grandes capitais. São raros os grupos, né, nós imaginamos, mas no interiorzão, assim, onde nós temos, inclusive, existe uma influência muito dura das religiões, proibindo, perseguindo grupos espíritas que desenvolvem essas atividades. Então eles acabam se restringindo em suas residências, né, para poder fazer essa atividade. Então, muito mais do que imagina, né? Dudu colocou, tudo começou assim, dentro de casa, assim, né, o próprio Kardec fazer essa reunião em sua casa, fazer a reunião na casa de outras pessoas, até encontrar uma instituição que pudesse abrigar os interessados que chegavam. Então essa foi a orientação que teve, mas nem em todos os lugares nós encontramos grupos assim. Até porque também muitas vezes você vai numa cidade pequena e você quer participar de um grupo, ele é muito espiritualista, tem uma influência religiosa muito grande, né, das religiões dominantes, e as pessoas acabam não se interessando em participar e preferem fazer suas reuniões particulares. Isso porque o fato de um indivíduo não ter onde desenvolver o seu trabalho mediúnico não significa que os espíritos vão abandoná-lo. Principalmente se forem espíritos, né, que são espíritos amigos, que são orientadores. Então, acabam preferindo fazer, né, por eles mesmos. Mariana colocou aqui também, né, Divaldo afirma que na Europa os grupos começam com reuniões em casa dos brasileiros. Inclusive, Mariana, nós chegamos a comentar aqui uma vez que um amigo esteve na Espanha fazendo o mestrado dele, e aí então ele ficou numa cidade pequena, próximo a Madrid. E ali, por acaso, ele foi convidado para participar de uma reunião espírita, que era dentro de casa, e ali então eles tinham orientação mediúnica, faziam psicografias, faziam aplicação de passes mediúnicos, isso dentro da casa de uma pessoa, porque na cidade simplesmente não se ouvia falar em doutrina espírita. Então isso realmente acontece pelo mundo afora, né, pelo Brasil, pelo mundo afora, mas principalmente com brasileiros, né, porque a doutrina espírita ainda ela não se difunde, pelo menos não de uma forma organizada, em pessoas que não conhecem a doutrina espírita, né, principalmente por influência de outros grupos. Então, normalmente, o que se encontra nesses grupos fora do Brasil são brasileiros que foram para lá, levam conhecimento da doutrina espírita, formam esses grupos e ali se desenvolvem. E, eventualmente, né, tendo possibilidade, eles acabam fundando uma instituição que possa abrigar não apenas os brasileiros que se encontram fora, mas os próprios nativos que têm interesse em participar dessas atividades, né? Então nós encontramos, né, muitos grupos assim que são pequenos, né? Então não tem como se desenvolver mais além daquela possibilidade. Então por isso Kardec, quando leva essas orientações, ele acaba dando essas pequenas dicas que para nós parece assim, poxa, mas será que não é óbvio isso que ele está explicando? Óbvio para quem já tem uma frequência
já, digamos, a longo prazo, ou um grupo que existe há muito tempo, mas do contrário, esses pequenos grupos eles vão aprendendo com a experiência. Cada dia é uma novidade, né? Cada situação eles têm que encontrar uma forma de lidar com aquilo que acontece, com a manifestação dos espíritos, principalmente espíritos que querem se aproveitar da ingenuidade do grupo, espíritos perturbados, espíritos sofredores, espíritos endurecidos que desejam provocar uma certa turbulência naquele grupo. Então eles precisam dessas orientações básicas. Já aqueles grupos que são mais tradicionais já sabem lidar muito bem com essas situações, até por uma questão de experiência vivida já há muito tempo e transmitida de grupo de geração em geração, que nesse mesmo caso também, embora sejam grupos já bastante antigos e experientes, conforme as gerações vão se sucedendo, novas manias, digamos assim, novos hábitos, novas práticas, vão ou deixando, ou ficando para trás, ou vão sendo incorporadas. E aí, nesse caso, a gente precisa sempre de relembrar. Eu me lembro que na época de serviço militar, nós tínhamos ali um oficial que ele dizia sempre assim: o manual serve para que ninguém esqueça como as coisas certas devem ser feitas. Porque se você guarda de memória, no dia seguinte você quer colocar uma coisa nova, no outro dia você esquece uma coisa importante, passa um tempo, tudo aquilo que deveria ser feito da forma correta se desconfigurou completamente porque as pessoas foram colocando as suas experiências pessoais ou suas ideias. Então o manual serve para ser consultado. Então nós temos hoje o livro dos médiuns, por exemplo, que serve para nós para ser consultado constantemente, para ser lido, estudado, reestudado, estar continuamente nas reuniões, sendo sempre lembrado para que as pessoas não esqueçam dessas orientações básicas para manter um grupo sério, um grupo bem estabelecido, bem estabilizado também, para que possam produzir bons trabalhos, em vez de ficar simplesmente vivendo experiências no mundo espiritual, com o mundo espiritual como se fossem aventuras. Então, por isso, o estudo contínuo. Acabou de ler, leia de novo, acabou de estudar, faça um novo estudo. Então, se o grupo tiver 20 anos e tiver estudado o livro 20 vezes, ótimo. Porque todo mundo acha assim, bom, já que nós já estudamos o livro dos médiuns, vamos pegar um outro livro agora para ver como é que é. Não, volta para o livro dos médiuns, para que não esqueçam desses detalhes. Então Kardec lembra aqui algumas dessas pequenas situações em que espíritos se manifestam e, como sempre, nós queremos saber com quem nós estamos falando. E aí é o grande detalhe, dependendo da ingenuidade do grupo, acabam surgindo problemas graves, porque os espíritos se manifestam, se identificam como bem entendem, e dependendo da credibilidade que o grupo devota a esse espírito, ele acaba exercendo uma influência que muitas vezes pode ser bastante negativa. Armando colocou, quem faz isso, pois há atrocidades em casas que se dizem espírita, o grande manual, livro dos médiuns, não é seguido. As pessoas gostam do novo, Armando? A gente sabe como é que isso funciona, porque quando a gente acaba caindo na monotonia, as pessoas sempre querem inovar. Vamos comprar o livro do fulano, vamos tentar estudar aquele outro livro, nada impede que faça esse estudo, mas jamais perder como referência o livro dos médiuns. Então a codificação acaba ficando um livro muito pesado, um livro muito chato, muito monótono de ser estudado, enquanto que os romances acabam se desenvolvendo. Então, mais uma vez, tudo é permitido, desde que nunca se perca a base como referência, isso que é fundamental. Então vamos lá, o item número 11, para a gente poder começar aqui o nosso trabalho de hoje. Kardec orienta o seguinte, que os espíritos bons não fazem lisonjas, aprovam o bem que se faz, mas sempre de maneira prudente. Os maus exageram nos elogios, excitam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles que desejam conquistar. Então, num grupo, por exemplo, que não tem experiência, aparece um espírito, ele começa então com aquela rasgação de seda, com aquela sedução, com aquele envolvimento, exaltando a importância de um ou de outro, muitas vezes jogando um contra o outro por causa desses elogios, e isso caracteriza naturalmente a inferioridade do espírito, não necessariamente a maldade. Até porque nós temos espíritos que se manifestam pela oportunidade de se comunicarem para contar suas histórias, e no meio dessas histórias acabam aí dando a sua opinião pessoal sobre um trabalho, sobre determinado médium, sobre aquilo que acontece durante a reunião, e isso acaba fazendo com que as pessoas comecem a se olhar de um modo diferente. Já os bons espíritos sabem exatamente o que pode acontecer, uma palavra não compreendida, uma palavra meio atravessada no grupo. Por isso então eles preferem, quanto mais elevado o espírito é,
dependendo do grupo, esse espírito prefere até não se identificar. Então ele se chama apenas de um espírito amigo, não importa o meu nome, não importa quem eu sou. Então ele pode ser conhecido, ele pode ser desconhecido, mas o que é relevante e o que é reforçado principalmente aqui no Livro dos Médiuns é o conteúdo da mensagem. E é em cima desse conteúdo que os espíritos trabalham. Já os espíritos mais materializados, mais ligados ao mundo físico, gostam de se identificar, gostam de falar bem, para que possam ser valorizados pelo grupo. De dizer, por exemplo, eu sou o mentor do trabalho, eu sou o orientador daquele grupo, eu sou um espírito importante, eles sempre ouvem o que eu quero dizer. Isso nada mais é do que vaidade. E quanto mais elevado o espírito é, menos vaidoso e menos aparecer ele deseja. Continua aqui no item 12. Aqui nesse caso das lisonjas que nós falamos, é importante a gente ressaltar o seguinte, que quando nós falamos sobre o elogio, né, que acontece entre nós, ou que acontece entre os espíritos, o elogio é sempre muito saudável. Aliás, no mundo espiritual, me lembro de ter ouvido uma orientação que os espíritos elogiam muito o trabalho que se realiza por todos. Por menor que seja a sua atitude, por menor que seja a sua iniciativa, aquilo é valorizado, porque aquela pequena iniciativa ela pode se desenvolver muito se você conseguir compreender a importância que ela tem em determinado contexto. Então não é um elogio vazio, não é o elogio da vaidade, não é o elogio do ego, mas é o elogio da iniciativa, porque ao mesmo tempo que se faz o elogio de uma forma sensata, de uma forma muito serena, também se cobra a responsabilidade. Então, quando você faz uma coisa correta, você é valorizado por aquilo que você fez. Se por acaso você poderia fazer melhor e não fez, você é chamado a atenção para que o trabalho seja feito de um modo diferente. Então, tudo no mundo espiritual é muito valorizado. Você deu um sorriso, aquele sorriso tem um grande valor, uma palavra amiga que você emite, uma ideia que você transmite também é muito valorizada. Tudo aquilo que é construtivo tem um grande valor. Mas é sempre feito de modo muito sereno e equilibrado para que não se perca. Exato, Mariana. Então é o elogio estímulo, não é o elogio simplesmente da lisonja, como diz Kardec aqui para nós. Então é sempre feito de modo muito cuidadoso. Já aqueles espíritos que são, por exemplo, os espíritos que desejam, né, ter uma relação mais próxima com os encarnados, aí então jogam aqueles elogios, massageiam o ego, porque quando você faz alguma coisa, alguém te elogia demais, você começa a se sentir muito bem perto daquela pessoa. Isso acontece com muita naturalidade no nosso meio. Então, se você, por exemplo, é um aluno e recebe um grande elogio de um professor, aquele professor se torna seu melhor amigo. Então é muito fácil seduzir com a palavra. Mas os espíritos mais elevados usam isso com muito cuidado, sabendo da importância do elogio e do efeito que ele tem sobre as pessoas. Já os espíritos que desejam apenas cativar e conquistar e seduzir, rasgam elogios, mesmo que muitas vezes sejam em situações bastante contrárias às orientações que são transmitidas. Já no item número 12, vamos lá. Os espíritos superiores mantêm-se em todas as coisas acima das puerilidades formais. Os espíritos vulgares são os únicos que podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e mistificação, de parte de um espírito que toma um nome pomposo. Então essas puerilidades formais que foi colocado aqui se referem no modo de você conversar, no modo de tratamento, na formalidade, naquela seriedade da reunião. Um espírito que chega, por exemplo, né, com aquela ideia de que é uma personalidade importante no mundo, e uma personalidade importante no mundo espiritual, ele deseja ser recebido com toda a formalidade, com todas as cerimônias, não deseja, por exemplo, que o grupo se descontraia, pelo contrário, que o grupo se mantenha sempre muito sério, isso não por causa da seriedade do trabalho, mas por causa da presença do próprio espírito. Então ele exige esse comportamento porque ele se julga muito importante. E isso mostra claramente, né, o seu grau de elevação, que se ele deseja ser tratado com tanta especificidade, com tanta especialidade, significa que ele é um espírito que tem um ego, né, um ego
muito maior do que a sua própria sabedoria e da sua própria simplicidade. Já os espíritos superiores, naturalmente, esperam que o grupo mantenha, né, uma postura de seriedade com o trabalho, porque todo trabalho que é vulgar, todo trabalho que é tratado com brincadeira, os espíritos superiores não se dão ao trabalho de perderem seu tempo jogando, entre aspas, as pérolas aos porcos, como diz no Evangelho. Então eles aproveitam, né, o grupo que leva a sério, que segue aquelas orientações, que tem boas intenções no modo de falar, no modo de agir, no modo de pensar, nos estudos que desenvolvem. E eles não estão preocupados de serem tratados de sim senhor, não senhor, de um nome que seja pomposo, de um título hierárquico que o espírito exija. Isso não importa. O que importa é o respeito mútuo que há entre os indivíduos, como na própria sociedade que nós temos hoje, na nossa própria relação social. Se você trata alguém com educação, a sua educação já mostra exatamente o nível ou a capacidade de relação social que o indivíduo tem. A forma como ele se expressa na sua vulgaridade, né? Se por acaso um espírito mais elevado, quando a gente fala espírito elevado ou espírito superior, nós não falamos das grandes mentes que existem no universo, nós falamos de um espírito que traz um pouco de sabedoria, em que o grupo pode aproveitar. De repente foi alguém que participou do trabalho da casa espírita, de repente foi alguém que tem um conhecimento a mais em determinada área. Na verdade, o que ele quer do grupo é a educação, a seriedade, a simplicidade no trabalho e que tem objetivo construtivo. Fora isso, o espírito não usa o grupo para poder se promover ou para poder se elevar diante daquelas pessoas. Como diz uma passagem interessante, um pensamento que nós encontramos assim no mundo da filosofia, nós sempre dizemos assim, que as mentes pequenas falam de pessoas, as mentes médias falam de eventos, e só as grandes mentes falam de ideias. Então o espírito que vem e fica preocupado em falar de fulano, falar de cicrano, tentar valorizar muito mais a convivência, a relação que existe entre eles, do que a ideia propriamente dita que ele vem transmitir, mostra exatamente a sua capacidade, né, de sabedoria e também o seu grau de elevação. Então isso é importante valorizar num espírito. Se por acaso um espírito vem e exige um tratamento especial, significa que ele, na verdade, se preocupa muito mais com as convenções terrenas do que viver e desenvolver-se no campo das ideias. Mas, como a gente comentou, só para a gente reforçar, se um espírito traz grandes ideias e o grupo se comporta de uma forma pueril, se preocupando, por exemplo, tem grupos que exigem roupas específicas, rituais específicos, valorizando muito mais aquele modo de pensar limitado, ligado à matéria do que ao mundo das ideias. Esses espíritos elevados não se dão ao trabalho porque percebem que o próprio grupo ainda precisa se desenvolver muito. E aí, naturalmente, aqueles espíritos que têm a preocupação em desenvolver aquele trabalho orientam então espíritos de um nível mais mediano que possa, nessa conversa mais ligada àquilo que o grupo apresenta de interesse, para que eles traz novas orientações para que eles possam se modificar, falando, por exemplo, daquilo que é importante, daquilo que não é. Então, o fato de um grupo não estar em condições de receber grandes orientações não significa que ele vai receber poucas orientações ou vai ficar abandonado. Ele simplesmente vai receber orientações compatíveis com o seu nível evolutivo. É mais ou menos quando a gente pega um professor e ele entra numa sala de aula de alunos do ensino fundamental, do ensino médio, esses alunos que vão para a escola de mau humor, vão para a escola não querendo estudar, gostam de encontrar com os amigos, com a galera, de fazer aquela bagunça toda. Depois o professor chega, todo mundo começa a reclamar, poxa vida, lá vem essa matéria chata de novo e coisa e tal. E um professor que entra numa universidade, onde todos os alunos estão ali por livre e espontânea vontade, vão com vontade de aprender, tendo compreensão do seu futuro e tudo mais. Então nós encontramos dois grupos completamente diferentes. Um grupo em que o professor precisa utilizar uma certa linguagem e o outro grupo em que o professor se preocupa muito mais com o conteúdo. Daí então aconteceu com Kardec naquela época. Quando nós tivemos ali os fenômenos físicos das mesas girantes ou mesas dançantes,
e outros fenômenos que aconteciam naquela época, certamente eram espíritos naquele nível ainda muito ligado à matéria. Não eram espíritos maus, não eram espíritos perturbados, mas eram espíritos que eram orientados por outros espíritos para que pudessem desenvolver aquela atividade para chamar a atenção dos grupos. E a partir do momento em que os grupos prestaram atenção nos fenômenos, vieram outros trazendo outros esclarecimentos no nível maior. E assim foram se sucedendo os grupos. Quanto mais preocupados e muito mais interessados em conhecer o mundo espiritual, mais e mais grupos vinham se sucedendo com níveis evolutivos mais avançados uns sobre os outros, para trazerem ideias mais profundas. Agora, aqueles grupos que ficavam se preocupando, por exemplo, porque quando as mesas começaram a se movimentar e as reuniões começaram a se estabelecer, nós tínhamos aquelas pessoas que se perguntavam: de onde será que vieram essas entidades? Quem são elas? Onde elas vivem? Como nós podemos compreender a existência delas? Perguntas que são muito profundas. Já outros grupos perguntaram: com quem eu vou casar o ano que vem? Será que eu vou ficar rico? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para poder melhorar a minha vida? Então nós percebemos ali dois conteúdos completamente diferentes. E para isso, nós temos ali espíritos à disposição. Desde aqueles grupos que são protegidos, que recebem orientações para poderem se desenvolver quando vê o potencial, até aqueles grupos que ficam à própria sorte, sendo influenciados por espíritos convenientes, né, para eles, ou de acordo com aquilo que eles evocam, de acordo com aquilo que eles solicitam. Já aqueles grupos mais interessados recebem então espíritos que podem trazer um conteúdo maior para o seu desenvolvimento. Então, quando a gente volta para a origem dos fenômenos, como tudo começou a acontecer, começa a acompanhar a evolução, por isso é importante estudar a história da doutrina espírita, não para a gente compreender o que aconteceu naquela época apenas, mas para a gente poder entender o contexto que nós temos hoje. Aliás, todo bom estudo de história, nós sabemos, né, para quem gosta de história, que infelizmente hoje a maioria das pessoas não gosta, né, porque história nada mais é do que aquele monte de nome, aquele monte de data e aquele monte de história que não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Só que na verdade a história, quando ela é bem desenvolvida, quando ela é bem estudada, nos dá uma sequência de eventos que nos faz compreendermos exatamente por que nós vivemos hoje nessas condições, nesse contexto, nessa situação. Tudo isso teve um começo, e esse começo foi se desenvolvendo para chegarmos até aqui. Se nós ignorarmos o nosso passado, a gente vai ver esse presente hoje e esperando que alguma coisa nova aconteça, sem sabermos exatamente por que, né, qual foi a direção que nós seguimos para chegarmos até aqui. Bom, passado então essa parte das preocupações limitadas, né? Pois é, um professor que orienta dessa forma, né, Dudu, que a história tem que ser decorada, e sem explicar para as pessoas do porquê das coisas serem assim, acaba ficando exatamente isso, aquele monte de informação que ninguém se interessa. Agora, quando a gente começa a compreender um pouquinho mais, né, e pelo menos, né, pelo fato de eu gostar muito de história, eu sempre trago para vocês aqui um contexto, né, que se desenvolveu para chegarmos até aqui em todas essas áreas, né? Então a gente sempre tem essa visão mais ampla de perceber que hoje as coisas são assim, porque lá atrás as coisas aconteceram de outro jeito. Né? Ela se colocou, né, se o grupo, embora orientado, permaneça no erro, aquele que sabe do correto deve permanecer no grupo. Olha, é uma questão, Araci, não é de grupo mediúnico. Se você por acaso participa de um grupo de trabalho, qualquer que seja, né? Ah, tá bom, Fernando. Qualquer que seja o grupo, o interesse do grupo, um grupo de amigos, um grupo de artesanato, um grupo de trabalho, qualquer coisa que você faça e você percebe que você destoa do grupo, é natural que você busque um outro grupo que você possa se desenvolver. Agora, se você tem um compromisso com o grupo e você deseja realmente contribuir para que ele evolua, então a sua perseverança vai ser considerada. Agora, se por acaso você está trabalhando e o grupo não se interessa em se desenvolver, por que você vai continuar lá? A gente pode dar um exemplo aqui na nossa sala. Nós temos aqui o nosso grupo hoje, estudando, todo mundo se encontrando praticamente todos os dias. Eventualmente aqui um ou outro amigo novo aparece e a gente vai dando sequência no nosso trabalho. Se por acaso, mesmo que o trabalho seja
feito com seriedade, com dedicação, com todo carinho, com todo amor. Se por acaso as ideias do grupo não são compatíveis com as suas próprias ideias, então, como diz popularmente, né, cada um vai buscar a sua turma. Assim como também eu já fiz parte de grupos que eu acabei, né, deixando por não me interessar muito pela forma como as coisas se desenvolviam, e eu acabei então buscando outro grupo. Então é natural que nós façamos assim em qualquer situação da nossa vida. Se você por acaso é um professor, trabalha numa escola, e a filosofia da escola não é compatível com o seu modo de trabalhar, você pede demissão e busca uma outra escola. Então isso é absolutamente natural. Agora é importante fazer uma análise cuidadosa nesse sentido, porque muitas vezes nós encontramos pessoas que são difíceis de lidar, e elas acabam pulando de grupo em grupo, dizendo que nenhum grupo presta para ela, sendo que na verdade é que ela que tem a dificuldade de se relacionar com os grupos. Então, de um modo geral, é importante nós fazermos uma autoanálise do porquê o grupo não me satisfaz, porquê que aquelas ideias não são compatíveis com as minhas. Sou eu que tenho ideias radicais, ou é o grupo que tem ideias radicais, ou ideias muito fantasiosas, e acaba depois se destoando daquilo que eu desejo. Então, a gente tem que fazer uma análise do contexto geral, daquilo que é o grupo, da forma como eu me relaciono com ele, do tipo de pessoa que eu sou, do tipo de coisa que eu penso, de quais são as minhas preferências. Tudo isso é fundamental, né? No caso, falo de segurança mediúnica, o grupo não se atenta para isso. Então, nesse caso, não somente o grupo, mas os próprios médiums, individualmente, correm o risco de sofrerem influências quando não trabalham com essa segurança. Então é importante chamar o dirigente do grupo, conversar, para saber exatamente qual é o propósito do grupo, quais são as diretrizes que ele segue, se são orientações seguras, se são orientações corretas, e nesse caso é só aplicar o bom senso. Se por acaso o grupo permanece, né, no desleixo ou na falta de critérios para poder se desenvolver, então o trabalho certamente não vai sair com seriedade, como uma consequência absolutamente natural. Então, se esse grupo não é assim, o que eu vou continuar fazendo lá? Dessa forma que a gente tem que pensar. Tá? Em qualquer situação cujo bom senso, né, em que o nosso bom senso acaba nos alertando de que aquele tipo de conduta não é correto, então o primeiro passo, né, pelo carinho com o grupo, é tentar fazer com que o grupo siga novas orientações, também com bom senso, também com respeito. Se o grupo não segue, então quem seguimos somos nós. Tá? Vamos lá, item número 12. Deixa eu ver aqui, não, item número 13 agora. Devemos desconfiar dos nomes bizarros e ridículos usados por certos espíritos que desejam impor-se à credulidade. Seria extremamente absurdo tomar esses nomes a sério. Então, nesse caso, nós temos não apenas os nomes, mas muitas vezes até a forma de tratamento. Hoje nós temos muito comum, utilizado de uma forma muito comum, falarem, por exemplo, sobre pai alguma coisa, mãe alguma coisa, santa, santo alguma coisa, títulos nobres, né, que se apresentam também. Então a gente lembra que tudo aquilo que primeiro enaltece a vaidade do espírito, de acordo com aquilo que ele viveu aqui no mundo terreno, ou de acordo com aquilo que ele gostaria de ser aqui no mundo terreno. Que é muito interessante que nós encontramos hoje pessoas que fazem questão de serem chamados por títulos nobiliárquicos. Barão alguma coisa, conde alguma coisa. E ainda existe, né, nomes, por exemplo, né, populares que nós conhecemos também, de outras religiões. Teve um artigo que foi publicado há pouco tempo, só para a gente poder ter uma ideia do que acontece dentro dos grupos, principalmente quando nós utilizamos nomes que para nós são muito sensíveis. Nomes que para nós denotam grande respeito, né? Esse caso é o extremo, né, Humberto? Grande abraço, querido. Então, assim, colocar Jesus, por exemplo, no meio da história, ou falar em nome de Jesus também é algo que provoca um grande impacto. Então, esse fim de semana eu estava lendo um artigo de um grupo que dizia que um grupo que recebeu a seguinte comunicação de um espírito que era familiar. Ele disse assim que a irmã Dulce, né, que viveu na Bahia, que foi uma freira que conquistou os corações, chamada Irmã Dulce dos Negros, né, porque ela teve uma atenção especial com os pobres daquela região de Salvador e tudo mais.
Então foi dito nesse grupo que a irmã Dulce nada mais era do que a reencarnação da princesa Isabel. Que a princesa Isabel, embora tenha assinado a abolição da escravatura em nome do seu pai, Dom Pedro II, que viajava naquela época em que ela decretou o fim da escravidão aqui no Brasil, ela fez muito pouco com relação aos negros depois da sua libertação. Porque a gente lembra, né, estudando um pouquinho de história, né, que houve ali a assinatura no dia 13 de maio de 1888. Bom dia, pessoal que chegou. Então, depois que ela assinou, as fazendas foram obrigadas a libertar todos os negros, as residências da mesma forma, e aqueles negros então foram para a rua, buscando emprego, buscando sobrevivência, vivendo na mendicância, vivendo na delinquência, vivendo no abandono. Alguns poucos tiveram sorte de continuarem trabalhando de uma forma assalariada, e aí então ela não fez quase nada por isso. E aí então ela sentiu um remorso muito grande no mundo espiritual, e ela pediu para que reencarnasse na condição de freira, para que vivesse em função da assistência aos pobres lá daquela região onde havia muitos negros, em Salvador em especial. E aí então, depois que essa informação foi difundida, esse estudioso da doutrina fez uma pesquisa e percebeu que a princesa Isabel desencarnou em 1921 e a irmã Dulce nasceu em 1914. E ele disse assim: como é que alguém pode reencarnar na personalidade de alguém estando vivo ainda? Então contava naquela época a irmã Dulce com 6 ou 7 anos de idade quando a princesa Isabel desencarnou. Mas o grupo que recebeu essa informação aceitou isso com muita naturalidade, porque a gente fala em nome de todas essas boas intenções, desses bons espíritos. Então quando as pessoas falam, poxa, como é que você vai questionar a doçura de uma irmã Dulce, por exemplo? Aí as pessoas aceitam com naturalidade. Quando um espírito traz uma revelação como essa, todo mundo se desmancha em carinho, em amor, em respeito, em devoção, mas ninguém muitas vezes raciocina. E é uma estratégia interessante, essas revelações bombásticas que são lançadas de uma hora para outra. Então a gente vê que, como a gente falou aqui nesse nosso texto, desconfiar dos nomes bizarros ou ridículos utilizados por certos espíritos que desejam impor-se a credulidade. Então, normalmente, ou ele traz o seu título, ou ele utiliza um nome, ou fala em nome de personalidades. E daí provoca aquela comoção no grupo e ele conquista a atenção de todo mundo para falar aquilo que ele deseja. Né? Mariana colocou, né, mas a intenção dela era ampliar o atendimento, só que foi expulsa pelo golpe militar. Você fala da irmã Dulce, né, Mariana? Então, certamente nós tivemos ali várias e várias situações que foram ou beneficiadas ou prejudicadas por movimentos sociais, por governos e tudo mais. Né? O Francis colocou, Princesa Isabel, você fala? Naquela época, né? Assim, por causa da Revolução, da Proclamação da República, você fala. Né? Então, mas independente do contexto, a história que foi contada para aquele grupo foi nesse sentido. De falar de uma grande personalidade, de falar da culpa que ela sentiu, e mesmo não conhecendo o contexto do que ela viveu. Porque, na verdade, a ideia da Proclamação da República, aliás, da abolição da escravatura, que aconteceu ali, deixa eu ver, um ano antes, né? Um ano antes da Proclamação da República, né, que a abolição aconteceu. Então a ideia, na verdade, era uma sequência de eventos que pudesse desenvolver o Brasil. E nesse sentido, quando aconteceu a Proclamação da República, que foi um golpe militar, isso tudo já, né, foi desconsiderado. Então a ideia era que, a partir daquele momento, o próprio governo militar desse sequência, né, no desenvolvimento do país, acolhendo também essas pessoas, mas acabou distorcendo tudo e tudo aconteceu de uma forma equivocada. Né? O Francis lembrou que até no meio espírita a mentira tem perna curta, e principalmente porque nós somos muito influenciados por essas ideias. É daí o grande problema, o grande cuidado que se deve ter. Então, falar, por exemplo, como foi lembrado ali em cima, né, Dr. Fritz. Quantos Dr. Fritz nós conhecemos no Brasil? Muitas vezes tem Dr. Fritz aparecendo no mesmo dia em locais diferentes. Quantos Dr. Bezerra de Menezes aparecem por aí? Então são títulos, são nomes nobres de espíritos. Kardec lembrava naquela época, né, quando ele falava,
pelo mundo também, né, Fernando? Quando Kardec deu essa orientação, ele falava de espíritos que utilizavam nomes de filósofos, de pensadores, de iluministas, de governantes. Nos nossos tempos atuais, nós falamos, naquela época era santos também que se apresentavam. Então imagina, por exemplo, Kardec recebendo uma psicografia de um espírito chamado Santo Agostinho. Para nós, hoje, Santo Agostinho não tem lá tanto valor, porque o grande momento de Santo Agostinho foi lá no século V, no século IV, quando houve ali a fundação da Igreja Católica como uma instituição organizada. E depois, no século XIX, por ali o século XVIII, a Igreja, que era muito influente na Europa, utilizavam esses grandes teólogos, que foram fundadores, pais da Igreja, podemos dizer assim. Esses nomes eram muito comuns. Então imagina Kardec numa reunião, vê um espírito e assina Santo Agostinho. A primeira coisa é, será que é mesmo esse Santo Agostinho? São Luís, por exemplo, que na França foi um rei, depois foi canonizado. Então hoje nós utilizamos Santo Agostinho, Erasto, São Luís, como nomes que surgiram. Mas para eles, naquela época, eram nomes que tinham um grande valor para a sociedade. E nos nossos tempos atuais nós utilizamos aquelas personalidades que nós conhecemos, espíritos que também se manifestaram, que fizeram um grande trabalho dentro do movimento espírita, dentro do meio religioso da mesma forma. Um espírito inferior, por exemplo, ele vem e se identifica como Exu. Nessas reuniões que acontecem principalmente em igrejas evangélicas, que a gente vê nessas sessões de descarrego, nesses exorcismos públicos que eles fazem. O que é Exu exatamente? Quem sabe o que é Exu? A gente acha que é alguma coisa, acha que é o outro, mas muitas vezes ninguém conhece essa divindade da religião do candomblé. Então, utilizam esse nome muito mais para provocar um impacto do que realmente para trazer alguma coisa de seriedade. Então, são nomes utilizados para enaltecer o orgulho do médium, do grupo e o próprio espírito se sentir valorizado, como também espíritos inferiores que utilizam esses nomes para fazerem terrorismos. Imagina, por exemplo, que eu recebi uma psicografia que quem assinou foi Adolf Hitler. Todo mundo vai dizer assim, brincou, né? Aí eu juro de pé junto, não, foi ele que recebeu, foi ele que eu recebi. Aí todo mundo começa a questionar. Ninguém sabe nada, na verdade. Eu não recebi Hitler, eu não sou nem médium, mas só o fato de eu falar, todo mundo já ficou impressionado. Matheus perguntou, bom dia, Dr. Fritz é um espírito mentiroso? O Dr. Fritz é um espírito que veio fazer um trabalho, Matheus. Agora, aqueles que utilizam o nome Dr. Fritz, porque hoje praticamente ninguém conhece quem foi realmente o Dr. Fritz. Ele foi um espírito que trabalhou aqui na década de 70, com José Arigó, que foi talvez o médium mais conhecido que trabalhou com ele, e dali outros vieram utilizando esse mesmo nome, mas quase ninguém conhece quem foi o Dr. Fritz. O que se sabe foi que ele foi um médico durante a Primeira Guerra Mundial, que depois, por causa das atrocidades que ele cometeu na guerra, como também médico do exército alemão, né, a gente lembra que a Primeira Guerra Mundial foi extremamente sanguinária dentro daquele contexto, né? E aí então depois ele voltou a fazer esse trabalho, dando continuidade no seu trabalho da área médica, com a preocupação agora de ajudar as pessoas. É o que se sabe sobre ele. E a partir dali outros nomes vieram, outros espíritos vieram utilizando esse nome e começou então a cair na credibilidade de todo mundo. Se o nome do espírito é importante, ele colocou Dr. Fritz. Foi a primeira vez que se ouviu esse nome. Então, para ele poderia colocar Dr. Fritz, Dr. Franz, Dr. isso, Dr. aquilo. O importante é ele ser identificado, porque as pessoas têm essa necessidade de identificar quem é o espírito com quem elas falam. Mas a partir do momento em que o nome ficou famoso, aí já se torna um problema. Eu conheci Adolfo, conheci Fritz, conheci Hermann, conheci isso, então conheci médico de tudo quanto é nome. Somos nós que damos o valor para o nome, quando o espírito é um espírito mais elevado. Agora, quando o espírito é um espírito inferior, ele já pega um nome que é famoso para que ele possa se promover. Então é natural que, se eu participo de um grupo mediúnico, eu conheço um médium, é natural que eu queira passar meu nome para ele, e é natural que as pessoas queiram saber o nome dele. Mas quando esse nome se torna uma estrela, aí já se torna um prejuízo. Porque já
desperta a confiança das pessoas, já começa então a tirar a credibilidade do trabalho. Por isso que nós temos espíritos que são extremamente elevados, que se manifestam em reuniões mediúnicas, e eles se recusam a darem seus nomes. Ou quando dão seus nomes, dão um nome fictício. Imagina, por exemplo, que eu pego a Sil, que está quietinha ali, eu desencarno, eu pego ela como médium, e eu, em vez de colocar o Zeke, que é o famoso da sala Jesus e a Doutrina dos Espíritos, né, porque afinal de contas vocês me ouvem todo dia, vocês devem me conhecer, né? Então, em vez de eu tornar a coisa famosa, eu coloco o nome de Pedro, de João, de José. E aí então eu continuo passando as minhas mensagens elevadas, sem fazer com que as pessoas se preocupem com o nome, ou com a personalidade, ou com o orgulho do médium. Né? A falsidade está nas pessoas que aceitam esses nomes e nos espíritos também, mas de modo geral, encarnados e desencarnados, porque eu posso utilizar esse nome para me promover. Eu venho aqui pronto, né? Já pensou, Fernanda? Se fosse fácil assim, né? A Tina colocou, né, aqui em Penápolis, temos um médium que realiza cirurgias espirituais. E há os médicos, mas não há necessidade de saber o nome dos médicos espirituais. E essa, Tina, é a melhor forma de um trabalho ser bem desenvolvido. Coloquemos um nome como responsável pelo trabalho. Por exemplo, no Centro Espírita Leão Denis, lá no Rio de Janeiro, nós temos ali 3 mentores que ajudam no desenvolvimento do trabalho, tanto doutrinário, tanto das atividades de modo geral. Nós temos o Dr. Hermann, que era chamado de Adolf Hermann, que era o nome que ele utilizava, mas ele não tem a preocupação de ficar passando a biografia dele, onde ele viveu, o que ele fez, não importa. Nós temos o espírito Agostinho, que não é Santo Agostinho, é o Agostinho. Né? E temos o terceiro. Qual é o terceiro, Francis, que eu esqueci? Temos o terceiro que me fugiu agora. É o Agostinho, Dr. Hermann, e tem mais um que é o... Vocês se lembram? Me esqueci o nome dele. É o... Eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Tá? Mas, de um modo geral, os espíritos se identificam até para poder estabelecer uma relação com o grupo. Mas não é para dizer assim, olha, eu sou esse fulano e eu sou muito famoso, eu sou importante. Isso quem faz é espírito inferior. Então é através dessa relação que a gente começa a conhecer realmente o espírito. Baltazar, obrigado, Cindizinha. E tem o Baltazar, que é o terceiro. Então nós temos 3 espíritos ali que são os mais conhecidos, mas não significa que eles 3 são os únicos que ajudam na orientação do trabalho. Nós podemos ter um grupo muito grande ali de espíritos que não tem nenhuma preocupação em se tornar conhecido. Se alguém que tiver que falar, dá um tapinha nas costas, Baltazar, vai lá e dá esse recado pro pessoal. E por que o próprio espírito não vai? Porque não tem necessidade de ficar enchendo a nossa cabeça com o nome de espírito famoso, com o nome disso, com o nome daquilo. E essa é a parte importante. Fernando colocou, né, a perturbação com os chamados, né, toda hora para os espíritos, da mesma coisa também. Essa dependência que acaba criando, de ficar toda hora, né, eu quero aquele espírito, eu quero falar com ele, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso acaba tirando completamente a referência das pessoas, ou o valor que as pessoas dão para o trabalho, não para o espírito propriamente dito. Vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Tá, nesse último item 14, que nós lemos agora, a frase final nós temos aqui, né, o trechinho final. Dessa maneira, eles lisonjeiam a vaidade do médium e se aproveitam dela para o induzirem a atos lamentáveis e ridículos. De chegar a dizer assim, olha, fala para todo mundo que eu sou Dom Pedro I. E aí o médium chega assim, sabe quem eu recebi? Sabe de quem eu recebi a visita essa semana? De Dom Pedro I. Todo mundo vai dizer, ou uns vão torcer o nariz e dizer que ele é mentiroso. No fim das contas, ninguém vai perguntar o que ele disse. Item 15. Os espíritos bons são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Em todos os casos, têm apenas em vista um fim sério e eminentemente útil. Devemos, pois, encarar como suspeitas todas aquelas que não tenham esse caráter ou sejam condenáveis pela razão, refletindo maduramente antes de adotá-las, pois, do contrário, nos exporemos a mistificações desagradáveis. Aí são aqueles espíritos que participam do grupo e começam então a dizer para os médiums ou para os dirigentes
como a casa deve acontecer, dizendo para eles sobre rituais, práticas e tudo mais. O Espírito diz assim, da próxima vez que nós viermos aqui, não deixem de colocar flores aqui na nossa mesa. Porque as flores energizam o ambiente. Aí quer dizer então que se não tiver flor na mesa, o trabalho não vai ser bom. Vai com Deus, você for bom dia. Quer dizer então que se não tiver flores, não vai estar bom. Vem outro espírito e diz assim, olha, diga para os médiuns que é importante que eles venham todos vestidos de branco e durante a reunião mediúnica fiquem descalços. Porque isso potencializa a energia do grupo. Aí na semana seguinte vem todo mundo de branco, todo mundo descalço, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Então essas práticas, na verdade, elas acabam limitando o desenvolvimento do grupo, porque sempre tem aquela preocupação de que se eu não vier daquela forma, tá, vai com Deus então, o Fernando. Se eu não tiver aquela preocupação com aquela prática, ou com aquele formato exterior que foi orientado, o trabalho não vai ser bom. Então o que foi comentado para nós aqui é o seguinte, que os espíritos, o primeiro texto só, os espíritos bons são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Então eles sempre estão preocupados, olha, é necessário que vocês tomem esse cuidado, por isso, por isso e por isso, mas não fazer daquilo um ritual. Porque se virar um ritual, é quase que uma muleta psicológica que o grupo utiliza, e como toda muleta psicológica, acaba criando uma dependência. E a dependência ela é sempre limitadora. Porque se você não fizer daquele jeito, não vai ficar bom. Bom dia, André. Se não fizer daquele jeito, não fica bom. Então nós temos ali, tem que ter toalha branca na mesa, tem que estar luz apagada, tem que estar com luz acesa, tem que ter luz dessa cor, luz da outra, tem que ter vela, tem que ter um símbolo. Vem o Espírito e diz assim, olha, é importante que vocês deixem na parede um quadro com a imagem de Jesus. Aí a pergunta vai ser, mas importante por quê? Porque se não tiver a imagem de Jesus, o trabalho não vai se desenvolver? Aí o Espírito pode dizer isso com bom senso e falar assim, olha, muitas vezes é importante que nós tenhamos uma imagem elevada para manter a concentração do grupo. Aí o grupo já começa a pensar, será que isso é válido? Será que não é? O espírito que disse isso é um espírito que sempre tem coerência naquilo que fala, é um espírito que sempre traz uma moda diferente. O que acontece exatamente? De repente vem um espírito e diz assim, olha, é importante que quando vocês vierem para cá, vocês usem pouco perfume. Aí todo mundo vai dizer, perfume? É, porque aí tem gente que vem toma tanto banho de perfume, que acaba depois prejudicando a concentração do grupo. Aquele cheiro forte, insuportável na sala. E essa é uma orientação de bom senso. Cuidado com as roupas que vocês veem aqui, porque tem gente que vem de roupa mais decotada, uma roupa um pouco mais curta, e isso acaba dificultando o desenvolvimento do trabalho. E isso é uma orientação de bom senso. Agora vem gente, por exemplo, que um espírito que vem e traz uma orientação que a cor da roupa é importante, o formato da mesa é importante, os objetos sobre a mesa são importantes, e nós temos orientações que são realmente constrangedoras. Porque, dependendo daquilo que se fala, o grupo acaba ficando naquela situação tão ridícula que a gente não sabe exatamente onde vai parar. Porque a preocupação qual que é? O grupo se reunir, receber a orientação dos espíritos para o desenvolvimento do trabalho, para o desenvolvimento individual de cada um, afastando cada vez mais dos modismos e preconceitos terrenos. Então tudo aquilo que vem contra essas orientações denota claramente a inferioridade do espírito. Mateus perguntou lá em cima, como poderemos saber se realmente o médium está com o espírito ou é o próprio médium que inventa tudo? Através da experiência, Mateus. Porque ninguém fica com uma luzinha acesa na cabeça dizendo estou mediunizado ou não estou mediunizado. Nós temos médiums, por exemplo, que durante várias reuniões trazem aquela ideia do transe mediúnico, aquela aparência e aquela forma de falar do transe mediúnico, mas que pode ser ali uma vivência, uma experiência anímica, em que ele, no estado de transe, que nada mais é de um estado de auto-hipnose, ele começa a transmitir ideias da sua própria mente. Mas aí, através de várias reuniões que eles vão analisando o conteúdo. Pode ser uma autossugestão, nós temos pessoas que, por exemplo, o que é auto-hipnose? É você provocar um estado alterado de consciência em virtude de determinado estímulo que você mesmo provoca. Nós temos pessoas que sofrem indução com muita facilidade. Você chega e induz ela à hipnose, e ela então começa, como esses programas que a gente vê na televisão,
aparecem esses hipnólogos, né, que se colocam como profissionais, mas que adoram fazer esses espetáculos televisivos, de chamar alguém da plateia, de fazer ela ficar deitada em cima de uma tábua, de fazer ela comer uma cebola achando que é maçã. A gente pergunta qual é o profissionalismo que essa pessoa tem. Então essas pessoas são muito influenciáveis, esses pacientes que se submetem a isso. E nós temos indivíduos que numa reunião mediúnica, em virtude da concentração do grupo, do objetivo, da influência das pessoas que estão próximas, ele mesmo entra num estado de transe. E quando ele entra no estado de transe, ele começa a falar ideias que muitas vezes estão adormecidas na sua mente de um jeito que normalmente ele não fala. Aí, a princípio, você vai dizer assim, ele está incorporado, quem está dizendo aquilo é um espírito e tudo mais. Então, a princípio, né, todo médium, todo bom médium, está mediunizado no momento de transe até que se prove o contrário. Mas aí então, com a frequência com que ele vai participando, com o conteúdo daquilo que ele fala, porque nós temos um conteúdo limitado. Muitas vezes aqui vocês já devem estar cansados de ouvirem as mesmas histórias que eu conto para vocês em contextos diferentes. Isso porque com a convivência que a gente tem, chega uma hora que vocês falam, já ouvi essa história antes. Ou para aqueles que são menos caridosos vão dizer de novo essa história. Isso por quê? Porque eu tenho um conteúdo limitado. E aquilo que vai se somando é através dos novos estudos que eu vou desenvolvendo. Então nós temos médiums que começam a se tornar repetitivos naquilo que falam. E aí os dirigentes começam a pensar assim, pera lá, vamos analisar com mais cuidado para saber se ele realmente é o mesmo espírito que está dizendo aquilo de novo, ou se é o médium que está repetindo a sua própria ideia. Então isso só é identificado através da análise dos dirigentes. É por isso que há necessidade de um grupo bem formado, de um grupo bem instruído, de um grupo bem preparado para identificar todos esses pequenos detalhes que acontecem nesse momento. Então não tem uma regra. Olha, estou mediunizado, luz acesa, não estou mediunizado, luz vermelha, luz apagada. Há necessidade de uma análise a longo prazo. Não é um médium chega e fala assim, olha, tal coisa. Assim como um espírito. Um espírito vem, se manifesta numa reunião mediúnica, deixa uma mensagem e vai embora. A princípio, aquela mensagem tem que ser colocada para avaliação. Ela não pode ser difundida. Eu não conheço o espírito, eu não sei quais são as intenções dele, eu não sei qual foi a última vez que ele apareceu, onde ele apareceu, o que ele fez. Então eu olho a mensagem. Se a mensagem tem um conteúdo elevado, genérico, eu digo, olha, recebemos essa mensagem de um irmão que veio aqui, tal. Seria hipnose entre aspas, sim. Um estado alterado, né? Porque na verdade quando a gente fala sobre o transe mediúnico, ele nada mais é do que essa condição de alteração de consciência. Só que nessa condição ele sofre uma influência espiritual. É um tipo de indução diferente do que acontece com a hipnose. Dudu colocou lá em cima, eu tenho trabalhado na sustentação de um grupo mediúnico. Eu costumo orar e cantar baixinho nessa reunião. Os dois médios receberam uma comunicação pedindo que as músicas continuassem sendo cantadas naquele trabalho e em outros que se realizam naquele dia. E nas reuniões da casa, né? Ninguém do estudo consegue ouvir eu cantar, né? E não foi o médium, foram dois, né? Posso crer nas mensagens era relevante, né? Olha, Dudu, é aquela história, não tem a necessidade disso. Na verdade, dependendo do tipo de conduta que a gente tem, pode acabar atrapalhando o grupo, né? Então imagina que o trabalho mediúnico é um trabalho como outro qualquer. Imagina que a gente está num trabalho de faculdade, fazendo um estudo ali de um tema extremamente complicado, todo mundo em silêncio e você cantando lá na beira da mesa. Os mais impacientes certamente vão te jogar um livro para você ficar quieto. Outros vão pedir para você continuar. Então, na verdade, né, quando a gente trabalha mantém aquele trabalho de sustentação, é uma concentração nossa, para que a gente possa ajudar o grupo, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, então, tem que analisar qual é o que acontece com o grupo. Se para você, né, isso é importante, sim, entendi agora. É uma forma de você se concentrar, né? Sem nenhum problema. Até porque também, né, quando você mantém a sua concentração, você tem um trabalho muito mais proveitoso, porque tem pessoas que muitas vezes ficam em silêncio e a mente começa então a divagar. Você está no trabalho de sustentação, lá no cantinho da sala, com aqueles olhos fechados, todo mundo olha para você e fala assim, olha, que coisa linda, como ele se concentra. E ele está pensando assim, bom, o supermercado, o trânsito, meu carro está lá fora, está fazendo aquele barulho. Enquanto você está cantando, vai com Deus, Humberto, bom trabalho. Enquanto você está cantando, a sua mente fica focada naquilo. Isso é importante, sim. Sem dúvida nenhuma.
Cada um se concentra do seu próprio meio. Alguns declamam mantras, outros cantam, outros ficam em constante prece, outros conseguem, aqueles que são mais disciplinados, manterem um silêncio absoluto do pensamento. Isso é individual, é subjetivo, cada um lida da forma como desejar. E é muito saudável, diga-se de passagem, porque isso impede que a gente disperse o nosso pensamento. Deixa eu ver aqui. Araci colocou, né, mas não pode acontecer de o grupo ser místico e receber um auxílio que sem muito conhecimento e que tenha as mesmas ideias, e afinal acabar todo mundo pensando igual, recebendo ajuda espiritual do mesmo jeito. Olha, Araci, a gente tem que pensar sempre assim, que todo grupo que trabalha nessa questão espiritual tem que ter como objetivo o desenvolvimento espiritual de todo mundo. O que é o desenvolvimento espiritual? É fazer com que o grupo se desapegue cada vez mais das práticas terrenas. Normalmente esses grupos místicos são muito ritualísticos. Então eles se preocupam com roupas, se preocupam com símbolos, que você deve colocar uma estrela, deve colocar um sol em cima da mesa, deve colocar uma pirâmide, tem que acender uma vela, tem que colocar roupa dessa cor. Isso tudo são práticas exteriores. Então não é que isso é algo de um espírito inferior. Isso é algo de um espírito que ainda valoriza muito as práticas terrenas. Então, na verdade, o que é importante? Que o grupo se vista de uma forma natural, que o grupo não tenha aquelas práticas exóticas, se vista de uma forma exótica, se faça presente numa reunião e objetive o crescimento de todos. É isso que interessa. E os espíritos elevados compreendem essa necessidade. Não importa o que você veste, desde que você se vista naturalmente de uma forma coerente com o trabalho. Nós temos pessoas, por exemplo, que vão numa palestra espírita com aquelas calças apertadas, em que, por exemplo, mulheres, que é um caso mais problemático, aparece até a marca da calcinha dela. E aí então tem alguém sentado aqui, ela se levanta e a pessoa falando sobre a criação do universo, filosofando sobre a natureza de Deus. Aí aparece essa cidadã, levanta e sai andando. Quem que vai conseguir olhar ou prestar atenção naquilo que o outro está falando? Ou vem com uma roupa decotada, ou o homem vem vestido de uma forma que provoca também esse tipo de desvio de atenção. Então o que é importante é o quê? A coerência, o equilíbrio, naquilo que você fala, da forma como você se veste. Se você gosta de perfume, usa pouco perfume que você pode incomodar as pessoas. Então, tudo isso deve ser considerado para a manutenção do equilíbrio do trabalho. Não é uma questão ritualística. É uma questão de bom senso para aquilo que se propõe o trabalho. Né? É exato, né, Mariana? Não tem nenhuma prática que prega assim, olha, isso, você não pode fazer isso. Você pode fazer o que quiser, mas o bom senso vai te autocensurar. Eu não posso fazer isso por causa disso. Né? Pois é, o Matheus coloquei, não tirou das marcas. Esse tipo de imagem, eu me lembrei, Matheus, agora que eu comentei, dessa história da calça, porque tem um amigo meu que é pastor evangélico da igreja metodista, e ele então colocou uma foto dessa no Facebook, de uma pessoa que estava em pé na igreja, e a pessoa de trás tirou uma foto. E aí mostrou exatamente esse panorama. E ele colocou, né, irmãs, cuidado da forma como vocês se vestem quando comparecerem a um culto. Porque isso traz um problema, isso é vulgar. Então é essa vulgaridade que a gente tem que evitar. Isso está escrito em algum manual? Não, isso aí está escrito no bom senso, na consciência de cada um. Né? Deixa eu ver aqui. O Matheus colocou a música espírita, qual o seu valor? Não é música espírita, o que vale da música é a mensagem que ela transmite, é a harmonia, é a serenidade, é aquela harmonia interior que as pessoas têm. Então você pega, por exemplo, assim, questão de músicas. A gente vai estudar sobre isso no livro Obras Póstumas, em breve, que tem um capítulo chamado Música Espiritual. O que significa isso? Mostra exatamente as melodias que sensibilizam as pessoas, as mensagens que são edificantes. Então não tem música espírita, música católica, música evangélica. O que tem é música que traz uma mensagem de amor, uma mensagem de elevação para as pessoas. Isso que é importante. Então nós temos momentos em que a música pode atrapalhar, e nós temos momentos em que a música traz ali um bom equilíbrio. Temos grupos, por exemplo, que antes de começar a palestra, fica aquela música orquestrada, aquela música clássica tocando nos alto-falantes. Tem pessoas que obrigatoriamente tem que ter aquela música. Se não tiver aquela música, não harmoniza o ambiente.
Na verdade, aquela música é para poder fazer com que as pessoas se sintam à vontade antes do trabalho. Você não precisa fazer aquilo. Se você chegar em silêncio, sentar, fazer a sua oração, já é o suficiente para que você se harmonize. Mas tem casas espíritas que, se por acaso acabou a luz, não tem reunião. Ele já se desculpa, olha, desculpe pela falta da música, para elevar o nosso pensamento. Quer dizer, vira isso, na verdade, uma dependência, uma muleta psicológica, como eu falei há pouco para vocês, que acaba prejudicando o trabalho, porque todo mundo fica preso, limitado àquilo. Você não consegue fazer nada se não for daquele jeito. O que vale é a liberdade do pensamento. Não importa a música, não importa a cor da roupa, não importa a cor da luz, tudo que importa é o quê? É a mente estando liberta de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de perturbação. Araci colocou, Raul Teixeira fala sobre isso quando dava curso para o trabalhador espírita. É fundamental que seja assim. Fundamental. Se por acaso caiu o prego da parede lá de trás da mesa onde é feita a palestra e a foto de Jesus caiu no chão, pronto, o apocalipse começou. Me lembro de uma vez que um garotinho carregava a Bíblia numa reunião de um grupo evangélico e a mãe dele estava do lado segurando a mão. E sem querer o garoto deixou cair a Bíblia. A mãe deu um chacoalhão no moleque e falou: cuidado, você não está vendo que a Bíblia caiu? Quer dizer, o garoto apanhou porque um livro caiu e a mãe achou mais importante repreender o garoto do que pegar o livro. É o valor que a gente dá para as coisas, que é uma coisa muito limitada, uma coisa muito terrena da nossa parte. Caiu a Bíblia no chão? Caiu a Bíblia. Não caiu a Bíblia, caiu um livro. Não é a palavra de Deus que deixou de fazer efeito, não é a importância da mensagem que está lá dentro, só um livro que caiu. Caiu a foto de Jesus na parede, foi só uma fotografia que caiu. Jesus continua no seu esplendor lá no alto, nos mais elevados picos do plano espiritual. Não tem essa preocupação de imagens e tudo mais. Então é isso que a gente tem que se libertar sempre. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho, já está na nossa hora. Nós paramos por aqui no item número 15, indo para o item número 16, falando ainda sobre a identidade dos espíritos. Então a gente conclui aqui o nosso trabalho, esperando, né, que o nosso bate-papo tenha sido proveitoso para compreendermos um pouquinho mais sobre o que acontece nessas reuniões, a importância não apenas da nossa conduta e da nossa postura diante do trabalho, mas também a forma como nós nos relacionamos com os espíritos que se manifestam em nossas atividades. Tá? Então a gente volta a tocar nesse assunto na próxima quarta.